E aí, gente, tudo bem, pessoas? Prazer falar com vocês outra vez. Desta vez nós vamos falar sobre o Barroco, a arte da Contra-Reforma. Eu sou o professor Júnior de Literatura e vamos nessa, velho! É isso aí, o som que você está ouvindo de fundo é o Sarabande do Handel, um exemplo magnífico da música do homem do século XVII, que retrata e reflete em sua lógica interna as angústias, as incertezas, as dúvidas e as crises existenciais deste homem do século XVII, 1610, 630, 50, 680. Ao longo de todo esse século nós vamos ver um homem angustiado, cheio de problemas, com o seu tempo premente, cheio de angústias, e isso se refletirá no Barroco, que é a arte da Contra-Reforma. Esse é o adágio através do qual ele é conhecido. Então nós vamos, a partir de agora, dar as últimas notícias, fazer uma revisão desse estilo de época, para vocês não se esquecerem, fiquem ligados aí. O Barroco, acima de tudo, é um estilo de época muito intenso, muito dramático, que resgata a religiosidade do homem do século XII, XIII, da Idade Média, uma religiosidade da Idade Média, mas ao mesmo tempo reage contra o Renascimento e traz desse mesmo Renascimento, paradoxalmente, a sensualidade da cultura pagã e os grandes temas consagrados da cultura greco-romana. Então vamos tentar entender. Ao mesmo tempo que ele reage ao Renascimento, ele traz desse Renascimento temas consagrados da cultura greco-romana e vai resgatar na Idade Média uma religiosidade monoteísta. Você entende o que acontece? O que significa isso? Na lógica interna da arte barroca, nós temos um confronto, entendeu? Um confronto de linhas culturais, de inscrições culturais, de linhas de força, trabalhando em contínua tensão. Por isso que você vê no Barroco esta tensão da antítese, do paradoxo, de arranjos linguísticos, de forças que se confrontam e estão sempre em desequilíbrio, tentando manter um equilíbrio, mas na verdade mantém-se sempre uma instabilidade. Na verdade, o Barroco se manifesta desta maneira, dramaticamente, tensamente, através de extremos e de excessos. Ele é marcado por isso. Por quê? Porque nele há um excesso de figuras de linguagem. Então nós vamos entender essas figuras de linguagem como uma espécie de estética do exagero, estética hiperbólica. E ao longo de sua lógica interna, o que nós temos são duas correntes literárias que foram muito divulgadas naquela época: o cultismo e o conceptismo. A primeira, o cultismo, o termo deriva de culto à forma, é uma espécie de jogo de palavras, de articulação de figuras de linguagem, de enfeites de palavras que acabam tornando a linguagem mais complexa, o entendimento dela cada vez mais obscuro, mais labiríntico. Por outro lado, o conceptismo, termo que deriva de conceptus do latim, é uma tendência literária que, ao invés de fazer como o cultismo, de elaborar palavras e enfeites na linguagem, o que é que o conceptismo faz? Trabalha com uma lógica argumentativa, realiza a articulação de conceitos, de raciocínios inteligentes, de ideias. Por conta disso, por articular certos abstracionismos, o conceptismo necessita de uma linguagem mais, digamos, direta, mais objetiva, menos complexa, lembre-se disto, menos complexa que a linguagem cultista. Então, de um lado nós temos o cultismo, que é uma elaboração da linguagem, são jogos e arranjos de palavras; do outro, o conceptismo, que, como o próprio nome diz, conceito, uma articulação de ideias, de raciocínios inteligentes. Portanto, revendo rapidamente, o Barroco, como arte da Contra-Reforma, traz em si uma arte religiosa com muitas figuras de linguagem e com duas correntes literárias fundamentais: cultismo e conceptismo. Para vocês terem um exemplo, vamos ler juntos agora um texto do Gregório de Matos, cultista, e um fragmento de um sermão do padre Antônio Vieira, conceptista. Vamos lá, olho na tela, beleza. O todo sem a parte não é todo.
A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto, tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. E aí, pessoal, beleza? Entenderam? Sacaram? Acompanharam a leitura do soneto do Gregório de Matos? Viram o fragmento do Padre Antônio Vieira? Legal, né? Eles ilustram muito bem as duas tendências, cultismo e conceptismo, respectivamente. O que eu quero que vocês entendam é que o barroco é a arte do homem do século XVII e reflete esteticamente, tanto em pintura quanto em música, principalmente nas esculturas, ok? Nas artes plásticas, na literatura também, reflete as angústias, as inquietudes, as dúvidas, as crises existenciais do homem daquele século, que vocês sabem são as mesmas dúvidas, as mesmas inquietudes que nós vivemos em nossa contemporaneidade. Beleza? Espero que vocês tenham sacado, tenham aprendido, tenham captado o conteúdo. Continue estudando, fique ligado na Oficina do Estudante, nós estamos aí. Eu sou o Júnior, professor de literatura. Muito obrigado pela sua atenção. Agora eu vou buscar o meu veículo interdimensional. Da próxima vez a gente se fala. Um grande abraço a todos. Até mais.